Boa noite, o Argumento está começando agora e eu hoje um pouco afônico. Peço até desculpas, mas nós temos hoje uma pauta muito interessante. Está aqui conosco o jornalista e professor Paulo Roberto Ferreira, que acaba de lançar a Censura no Pará, a Mordaça a partir de 64. Vamos conversar também com a professora e empresária Luísa Duarte, cuja academia está completando 40 anos de sucesso. E finalizando o programa, em função do Dia dos Finados, vamos falar do mercado fúnebre no Pará, com o empresário e empreendedor conhecido do setor, que é Nabi Helshorst. Portanto, o Argumento está no ar, diversificado, esperando a sua companhia. Bem, vamos começar o programa de hoje com o jornalista Paulo Roberto Ferreira, que acaba de lançar a Censura no Pará, a Mordaça a partir de 64, e é sobre isso que nós vamos conversar com ele. Paulo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. O que te motivou a este livro? Bom, esse livro é o resíduo da minha tese, a minha dissertação de mestrado, né? Quando a gente faz uma pesquisa, sempre sobra muito material. E ali apareceu o tema censura, que não estava no foco do meu trabalho. Depois que eu concluí, eu voltei a ele e comecei a trabalhar. Até porque, Mauro, como você também professor, sente na pele a necessidade de ter material que envolva o Pará, a região. Sim, regional. Né? Então a gente tinha muita informação sobre o resto do país, sobre esse tema censura, mas eu não conhecia nada local. E tomara que isso motive, viu, Paulo? Tem tanto professor, tanta gente importante aqui com assunto de interesse geral que fica guardando para si. Exato. E eu proponho assim, que esse trabalho ele seja assim, também uma oportunidade para que outros pesquisadores possam vir em seguida e dar sequência a esse. Bem, que houve censura na Revolução, todos nós sabemos, mas você colocou a partir de 64, quer dizer que hoje ainda há. Sim, outro tipo de censura, já não mais a censura oficial, mas não só a censura política. Hoje, né? Tem a censura comercial, religiosa e assim por diante. Censura forense, né, como está colocado aí, eu dou alguns exemplos atuais. Mas o peso do trabalho, da pesquisa, é sobre o período da ditadura militar. Bem, você participou desse período nas redações? Sim, trabalhei no Jornal Liberal, trabalhei no Jornal Alternativo Resistência, né, mas comecei também no outro alternativo chamado Bandeira 3, do Lúcio Flávio Pinto. Então a gente acompanhou, viveu, né, e trouxe muitas entrevistas com pessoas que viveram antes da minha entrada no jornalismo, em 75, e pessoas que também vêm depois. E a gente vai mostrando esses, vamos dizer, esquemas de censura dentro das redações. Mostrando coisas que às vezes a gente trabalhava em jornal, não sabia o que estava acontecendo no rádio, né, e também na televisão. Então fui buscar pessoas que trabalharam nos vários veículos, na mídia, mas também não só, né? Não me restringia apenas à mídia. Eu fui buscar também o seguinte, as outras formas de manifestação. Agora, Paulo, a censura no Pará era uma censura também regionalizada? Quer dizer, os censores eram locais, era uma proposta local? Não, ela toda articulada nacionalmente, né? Através do Serviço Nacional de Informação. Agora aqui, você não teve a figura do censor dentro da redação. Mas você tinha o comunicado daquilo que não poderia sair, né, daquilo que não deveria sair, temas e nomes de pessoas, né, que não deveriam ser publicados. Saiu uma relação? Saiu uma relação, ou às vezes chegava lá um comunicado urgente para atualizar aquela relação. Então isso era passado para as emissoras de rádio, sobretudo o rádio era muito forte, né, naquele período, e também para os veículos, os jornais. Os agentes da Polícia Federal iam levar lá. Mas haviam situações em que as pessoas eram convocadas aí no quartel, que é uma forma de intimidação, de impor medo para as pessoas. Isso, aquelas pessoas que passavam do limite, que pulavam a... Aqui, isso dependia muito da interpretação, né? Por exemplo, teve um caso do jornalista José Menezes, que até saiu agora, se aposentou do Liberal, 43 anos de jornal, que ele fazia um suplemento infanto-juvenil no jornal. E ele colocou lá um teste. Tinha caído um avião russo, como caiu agora no Egito, né? Caiu um avião russo e eles fizeram um teste de múltipla escolha, dizendo assim, avião que caiu, essa semana e tal. E aí colocaram entre as escolhas um avião da FAB. Foi um motivo suficiente para ele ser chamado no quartel do QG, do primeiro comando do Comar,
e passar lá quase 12 horas ouvindo todo tipo de... E o SNI era gerido pela aeronáutica, né? Não só, pelas três forças. Tinha uma articulação muito grande. Na medida que eles vão avançando, dentro das empresas públicas federais, tinha uma assessoria de segurança e informação. A universidade, Caixa Econômica. Eu, por exemplo, fui concursado da Caixa Econômica e eu era espionado dentro da Caixa e dentro da universidade por conta da minha atuação no movimento estudantil. E como jornalista? E como jornalista. Eu tenho, inclusive, mandei buscar um relatório para o Arquivo Nacional, né, porque hoje está no Ministério da Justiça, isso. E eles então me mandaram a sua ficha. A minha ficha lá, que eu fui espionado até 87, a Constituição é de 88. E conta para nós, o que era que estava registrado lá? A minha atuação no Jornal Resistência, na Sociedade de Direitos Humanos, nas assembleias da... que você se manifestava, o assunto que se abordava na mídia? Exatamente. Aí eles qualificavam também a gente, né? Por exemplo, o Lúcio Flávio Pinto até deu uma cópia de um trechozinho dizendo que ele era tido como elemento perigosíssimo, né, para os órgãos da repressão. Então a gente era classificado lá. Eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional por conta da gráfica que imprimia o Resistência. E na época que estavam presos aqueles padres franceses... O Resistência, na verdade, era um foco de resistência à ditadura. Sim, ele já nasceu assim. Já nasceu com esse objetivo, dizendo, nós temos um lado. Né? Nós temos um lado daqueles que não têm vez e do que não têm voz. O João Marques, que foi o presidente do Sindicato dos Jornalistas, foi inclusive quem sugeriu o título do jornal Resistência e até a consigna, que dizia resistir ao primeiro passo. Então o jornal nasceu. Mas isso aí já é uma afronta, né? É lógico que iam colocar todos os refletores para cima de vocês, né? Tanto que a quinta edição... Só foi até a quinta edição? Não. A quinta edição foi apreendida dentro da gráfica. A gráfica era a Salesiana do Trabalho. E o gerente da gráfica era o Paulo Rocha, hoje senador. Hoje senador. Ele foi levado para a Polícia Federal, passou lá uma temporada lá, quer dizer, um dia, né? Sendo só interrogado e depois foi liberado, né? Então, realmente, eles ficavam... E a gente não tinha uma sede... A gente tinha uma sede da SCDH, mas o Resistência a gente não tinha uma redação fixa. A gente fazia o fechamento dele na casa de vários companheiros, exatamente porque a gente temia o empastelamento. E o Bandeira 3? Não, o Bandeira 3 foi em 75, mas ele demorou apenas 7 edições. Né? Era um jornal, uma primeira experiência do Lúcio, que já tinha vindo do suplemento da província e resolveu fazer ele independente. Foi um jornal muito bom, uma experiência muito rica, mas depois o próprio Lúcio fechou e aí a gente ficou fazendo outras coisas. O que esse período de censura deixou de legado nessa geração de jornalistas, Paulo? Olha... a maioria dos depoimentos, eu entrevistei mais de 40 pessoas, fora depoimentos que eu peguei em livros e outras publicações, mas a maioria das pessoas coloca, sobretudo, a questão de se impor autocensura, né? Através do medo, da intimidação. Então, isso foi uma coisa... esse era o objetivo deles, era intimidar para que as pessoas se controlassem. E isso castrava a liberdade de expressão, né? Porque, como eu ia lhe falando anteriormente, eu ouvi também o pessoal do teatro, da música, da literatura e do cinema. Mas o que parece que, apesar de toda essa intimidação, não diminuiu a capacidade criativa de ninguém. O número de peças, o número de cinemas e artigos continuou crescendo. Não, até porque a gente tinha um inimigo comum, né? Então aquilo às vezes nos instigava. Havia pessoas que recuavam, ficavam intimidadas, ficavam com medo, e se enquadravam, e outras não, continuavam insistindo, encontrando fórmulas de romper com aquilo. Era uma luta de resistência. Quantas entrevistas você realizou para a confecção do livro? 43 entrevistas diretas e fora depoimentos, que eu peguei alguns depoimentos na Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas, além de algumas outras publicações, que já faço citações de outras publicações. Bem, hoje a internet, a mídia social quase não tem censura. Isso afeta diretamente a credibilidade da mídia. É uma mídia com credibilidade ainda muito baixa. Você não acha que o fato de temer faz com que a apuração seja mais rigorosa, mais cuidadosa? Sim, mas tem que ser. A apuração tem que existir. O que a gente percebe é o contrário. Né? Às vezes, em função... Eu vejo, por exemplo, na mídia social, alguém ouve alguma coisa, posta imediatamente. E depois vai procurar saber o que houve. Com isso abala a credibilidade da mídia social. Isso é um risco, né? Principalmente para quem se propõe a fazer jornalismo. Para quem não se propõe, para quem está simplesmente postando ali como cidadão comum, é uma coisa.
Mas para quem faz jornalismo, há necessidade de apurar, considerar a apuração quanto mais completa, mais ouvir as mais variadas versões, melhor a respeito de um fato, porque é isso que dá credibilidade. E só tem, pode ser considerada uma publicação respeitada se ela for exatamente bastante, tiver credibilidade apurando bem os fatos. Durante esse período de repressão, o rádio foi o mais afetado, muito mais do que a mídia impressa, até porque era mais forte na época. O rádio não, na realidade é assim, o rádio ele recebia os comunicados e ele às vezes recebia até agentes que iam lá para dentro censurar determinados tipos de noticiário. Por exemplo, teve um fato, a votação da emenda Dante de Oliveira, que restaurava a democracia, a eleição direta. Direta para presidente. Ali o comandante do SNI, lá em Brasília, o coronel Newton Cruz, fechou a cidade, fez um cerco à cidade. Todo noticiário que chegava era vetado aqui. Vinha pelas agências de notícia, então estava alguém lá dizendo isso não pode, isso não pode. Entendeu? Isso aconteceu, eu tenho depoimento a respeito dessa situação. Mas os jornais, eles assim, porque não houve assim aquela tentativa de resistência dos veículos aqui, né? A maioria dos veículos apoiou, né, o golpe, né, e fazia tudo para alimentar aquela relação. Se pegava um evento simples da área militar e se transformava num grande evento. Regionalizando, o governo Jarbas Passarinho, o primeiro na época, logo após a Revolução. Existia alguma ação local do governador ou do governo Jarbas Passarinho contra os veículos? Na realidade, tem um fato muito curioso, narrado por uma pessoa que me deu um depoimento, que é o seguinte: no Jornal do Dia, que era um jornal que existia antes de 64, que apoiava o João Goulart, eles, no dia seguinte, após o golpe, procuraram uma pessoa para fazer uma ponte com o Jarbas Passarinho, que ainda não era governador, que ainda estava lá no QG, para fazer a censura do material. Eles pediram a censura. E depois o jornal não se manteve, acabou tempo depois. Então a mídia local também aderiu em peso logo à Revolução? Sim, a única resistência... Como sobrevivência? A única resistência, quem apoiava o governo Goulart, deixou de resistir no primeiro dia após o golpe. Que era o Jornal do Dia? Jornal do Dia. Jornal do Dia. Que era semelhante à Última Hora, inclusive a logomarca, que era do Armando Carneiro, né? Sim. Que era do PTB, mesmo partido do presidente da República. E esse sumiu justamente na época da Revolução? Depois ele desapareceu por motivos financeiros, chegou a ser vendido para o empresário de Santarém, Baldo Correia, mas depois não aguentou. E o resto da mídia toda aderiu e caminhou junto com a Revolução, com todos os governos da Revolução. Exatamente. E sem problema nenhum, pelo contrário, aliados. Até tiraram proveitos, né? Conseguiram concessões, né? Sim, concessões, verbas publicitárias. Exatamente. E tudo mais. Não interessava entrar em choque, em conflito. Aí eu lhe pergunto, o que nós falamos logo no início da nossa conversa, como é que a mídia pode sobreviver sem a questão econômica? Você não acha que a ditadura econômica é sempre muito maior do que... ou a censura econômica é sempre muito maior do que a censura política? Sim, ela existia inclusive no paralelo, né? A gente cansou de cobrir eventos que daqui a pouco a matéria não era publicada porque mexia com o interesse de alguém. Mas ela é terrível quando você vive num momento em que simplesmente você omite. Às vezes simplesmente não é... A pauta ela exclui. A própria pauta ela já é excludente. Quando a gente vê um veículo que não cobre bem a cidade, ou então marca em cima de determinadas coisas e deixa outras de fora. Então você sonega um direito fundamental do cidadão, que é o direito à informação. Então hoje a gente, até para ficar informado, tem que procurar aquilo que não foi publicado. Seria mais ou menos isso. Hoje é o leitor que tem que fazer um esforço e danado, fazer a sua própria edição. Paulo, certamente esse é o primeiro de muitos, né? Espero que sim. Sim, porque agora você pegou, enveredou aí, a coisa é editada pela Pacatatu, né? Já está nas livrarias. Já está nas livrarias. Ok. Parabéns. Parabéns e que venham outros. Ok. Muito obrigado e eu faço às suas mãos esse exemplar do livro. Muito obrigado. Muito obrigado. Logo depois do intervalo, nós vamos conversar com a professora Luísa Duarte, cuja academia está comemorando agora 40 anos de sucesso. Eu volto já.